Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Mischa Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Desha Tarine. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Agradeço então a presença de todas as pessoas que estão aqui agora nesse momento ouvindo essas palavras, que a misericórdia de sua divina graça possa estar presente nesse momento, enquanto contemplamos um pouco de reflexão sobre as palavras do Senhor Krishna. É muito interessante, dentro de um contexto de vida, entender que a nossa vida não se destina ao sofrimento, apesar de estarmos aqui nesse mundo material, encarnados, e termos assim uma quantidade negativa, de pendências a cumprir devido a atos passados negativos. Não precisamos necessariamente temer esse universo material quando entendemos que ele é a energia de Krishna, de Deus. De modo que, se nos rendemos à bondade do universo, entendendo que toda a ação desse local onde nos situamos é para o nosso bem, para nos levar de volta ao reino espiritual, então, automaticamente, nós nos sintonizamos com essa presença superior que está dentro de todos os átomos, de todos os movimentos da energia material, e assim, dentro dessa confiança, começamos a angariar patamares superiores, nos elevar em consciência, e aí a nossa posição frequencial começa a atrair tudo de bom no universo. Porque quando você se torna devoto de Krishna, você deve sair da posição de fatalidade, entender que a sua ação de amor dentro desse universo vai te capacitar a receber bênçãos sobre bênçãos. Como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, em seu primeiro verso do Shikshastaka, nós vivemos num oceano de bem-aventurança transcendental. E nós nos situamos nesse oceano através dessa rendição constante aos pés de lótus do Senhor, que é o controlador supremo de tudo que acontece na nossa vida. Se você é uma pessoa que sempre tem essa natureza de pensamento negativo, ou que não tenha um contentamento, ou seja intolerante, então você está rejeitando o controle supremo que te dá as experiências e circunstâncias para que você avance cada vez mais e mais em consciência, em percepção da realidade, em estar num estado alerta de existência.
E dando início aqui à nossa reflexão de hoje, no canto 11, no capítulo 19, no verso 36 a 39, Arjuna fez algumas perguntas a Krishna sobre certas qualidades, e Krishna vai responder a Arjuna, assim, com poucas palavras, qual o significado. Arjuna perguntou para Krishna o que é o equilíbrio mental, que Krishna sempre fala que devemos estar mentalmente estáveis. Como que a gente atinge esse equilíbrio da mente, para que ela não fique divagando ou fique apenas com tendências a não se fixar em Krishna? Só uma mente em equilíbrio é que pode cumprir o papel da existência espiritual. E Krishna responde para Uddhava que absorver a inteligência nele constitui o equilíbrio mental. A inteligência é um instrumento material que nós temos que é superior à mente. A mente funciona mais como um centro aglutinador da percepção sensorial, da dimensão do corpo onde estamos nos falso identificando. E a inteligência é uma energia mais sutil que consegue discernir entre a realidade e a ilusão. E Krishna fala que se você absorve ou se você canaliza a sua inteligência, o seu poder de escolher a cada momento estar com Ele, é dessa forma que você vai ter o equilíbrio mental, né? Você não vai ser um desequilibrado, não vai estar indo ora para um lado, ora para o outro. Você vai seguir a sua vida sempre entendendo que vivemos num mundo de dualidade. Se você cai para o lado que você julga bom, ou cai para o lado que você julga mal, mas que tem característica material, então você entra em desequilíbrio. Estar em equilíbrio mental não é estar no bom nem no mal material, dentro da nossa concepção, né, vamos dizer assim, relativa. Mas se você ocupa a sua inteligência nos pés de lótus de Krishna, e o Senhor Chaitanya nos diz que esse método de fixar a atenção nele através do canto do santo nome constante, isso vai fazer com que a nossa mente se absorva cada vez mais na suprema personalidade de Deus e nós possamos seguir a nossa vida equilibradamente na direção do Supremo. Não adianta você querer controlar a sua mente sem ter Deus como o centro. É impossível. A mente, ela sempre tem que estar sob o controle da inteligência e a inteligência sob o controle da alma. E a alma tem que saber muito bem que ela é uma parte integrante de Krishna, de Deus. E usar todos esses instrumentos de forma equilibrada e consciente para seguir progressivamente em direção ao Supremo, e isso se chama equilíbrio mental. O que muita gente, infelizmente,
que entra na vida espiritual não tem. Por isso que as pessoas se tornam ou negligentes ou fanáticas. Elas não conseguem simplesmente ter uma vida espiritual normal. Ou elas se absorvem muito, de uma forma rígida, ou elas se absorvem o mínimo possível e de forma negligente. Então temos que saber o que é do mundo, né, e o que é de Deus, como explicava o Mestre Cristo. Temos que saber agir dentro de uma moderação, entendendo sobre a nossa parte humana e a nossa parte espiritual. Depois, Uddhava pergunta a Krishna o que é o autocontrole. E Krishna responde que autocontrole é a completa disciplina dos sentidos. Nossos sentidos estão nos levando para todas as posições dentro dessa energia material que não tem correspondência com Krishna, com Deus. E isso nos faz ficar perdidos ou indo para vários lugares, né, do sentido sem que a gente chegue a lugar nenhum. E Krishna explica que temos que ter autocontrole, né? Não simplesmente o controle de uma situação, mas o nosso controle pessoal em relação a tudo, as mínimas coisas. De modo que, para você estar na vida espiritual, os seus sentidos, eles têm que ser disciplinados. Os sentidos, eles estão sob a regência da mente. E se a mente está absorta em Krishna, através da inteligência pura, automaticamente você vai ter equilíbrio mental e autocontrole. Seus sentidos vão estar disciplinados. Eles não vão te obrigar a fazer nada. Você não vai ser um escravo das suas sensações. Mas você vai entender muito bem como agir de forma correta. Krishna explica no Bhagavad Gita que devemos agir sempre no modo da bondade. Nossos sentidos devem ter um ritmo devocional, uma frequência equilibrada espiritual. E dessa forma, todos os dias, você usa esses maravilhosos sentidos da forma humana para encontrar dentro de si mesmo a resposta da realidade. Então, Krishna, ele está muitas vezes querendo nos dar as respostas, seja pelas escrituras, pelos sonhos, pelos gurus, pelas pessoas avançadas, por algum arranjo material. Krishna está sempre querendo nos dar a dica para que a gente possa se render a Ele, mas nós estamos com os sentidos completamente descontrolados, com a mente desequilibrada, e a nossa inteligência, ela está optando sempre por escapar, vamos dizer assim, escolher outras coisas que não sejam esse caminho da vida espiritual. A forma humana, ela é muito rara, e a qualidade intrínseca dessa forma humana é exatamente essa inteligência, esse poder de discernir, de escolher a cada momento para onde você vai, qual o caminho que você está escolhendo. E baseado no que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, fala,
você deve sempre aceitar a opinião divina e se fixar na busca desses pés de lótus de Deus, que estão dentro do seu coração. Depois, Uddhava pergunta a Krishna o que é tolerância. Nós podemos ver que todas essas qualidades realmente são o que um devoto deve ter para caminhar na vida espiritual, porque senão é impossível. Quando Uddhava faz uma pergunta, é sobre o poder da inspiração de Krishna, para você entender, para você se auto-verificar se você tem essas qualidades e se elas estão de acordo com o que Krishna está aqui dando dentro de um significado direto e objetivo. Tolerância, Krishna explica, significa suportar com paciência a infelicidade. Né? Hoje em dia, todo mundo é intolerante, quer as coisas muito rápidas. Né? Nós não conseguimos, temos assim um orgulho, um ego de se achar melhor, isso cria uma intolerância, um estresse, né? Então Krishna fala, se você quer seguir a vida espiritual, você tem que ser muito tolerante para suportar, né, com paciência, a infelicidade do mundo material. Porque esse mundo material, para a alma, ele não é condigno com a felicidade do espírito. Você tem que entender isso. Mesmo que você tenha um karma bom, que você esteja desfrutando dessa vida, que ela possa estar te dando tudo do bom e do melhor, materialmente falando, mesmo assim, isso nunca vai te dar a felicidade do espírito, porque essa natureza material é uma energia inferior de Krishna. Ela não corresponde ao espírito, e você vai ter que ter muita tolerância, porque na medida em que você compreende que tudo aqui é infeliz e que você tem que se voltar para Deus, e isso requer um tempo, né? É um progresso, uma graduação da consciência para atingir o patamar do amor de Deus. Se você tem essa tolerância, tudo na sua vida vai acontecendo conforme o tempo que Krishna designa para que as coisas aconteçam. E também muita tolerância, porque o mundo não vai assim estar também de acordo com a sua vida. Quando estamos na vida espiritual, somos apenas assim uma parcela muito ínfima, né, da sociedade, que em sua maioria não está querendo se render aos pés de lótus de Deus. Mesmo as pessoas que dizem estar ingressas assim, em várias religiões aí desse mundo, na verdade elas não estão assim rendidas completamente aos pés de lótus de Krishna, de Deus, mas estão assim totalmente apenas assim, interessadas em benefícios materiais ou propósitos assim interesseiros. Tolerância, né? O Sr. Chaitanya Mahaprabhu dizia, né? Temos que ser mais tolerantes que uma árvore, que mesmo ao ser cortada assim, ela não resiste, né? Mas não uma tolerância passiva, uma tolerância por meio do conhecimento, porque muitas vezes não vale a pena reagir a conquistas ou a benefícios desse mundo,
porque sabemos que ele é de natureza ilusória e que muitas vezes as nossas ditas perdas nada mais são do que um ajuste divino que Krishna está fazendo na nossa vida para tirar algo que naquele momento já não mais nos serve. Temos que ter sempre essa atenção. E depois Uddhava pergunta para Krishna sobre o que é firmeza, né? Você tem que, quando você está na vida espiritual, a sua mente, você vai lutar contra a sua mente, e se você não for firme, igual como com uma criança, se você não tiver firmeza com uma criança, ela vai te dominar. Ela vai chorar, vai fazer várias coisas, você vai ficar com peninha, e vai cedendo aqui, cedendo ali, daqui a pouco você já perdeu totalmente a sua firmeza, né, sobre a sua mente. E Krishna explica que essa firmeza ela acontece de uma forma mais objetiva e prática quando nós dominamos a língua e os órgãos genitais. Assim, a língua, né? A língua está sempre falando muito e comendo muito, né? Tudo que você está vibrando tá te dando tipo um devaneio. E também a pessoa que come muito, né? Ou que come pouco, assim, não é bom para a vida espiritual. Então você vai perder sua firmeza. E os órgãos genitais, porque esse mundo é um mundo onde a maioria das pessoas está buscando o prazer sexual. Então temos que canalizar mais a nossa energia para os pés de lótus de Krishna e não deixar muito a nossa energia se fixar na língua e nos órgãos genitais. Por isso que as pessoas santas sempre dizem que devemos usar nossa língua para falar sobre Deus e cantar o nome divino, né? A língua, quando Krishna criou a língua, ela tem esse propósito superior. Falar sobre Deus. E os órgãos genitais para reproduzir seres que se tornarão conscientes de Krishna. Mas enfim, se você não domina esse pequeno órgão dentro da sua boca e o seu órgão genital, você vai ficar negligente. Quando a gente fala, né, as palavras atraem para a nossa vida aquilo que a gente está falando, mesmo brincando. Então temos que ter muito cuidado se estamos falando mal de alguém, ou criticando o mundo, ou tendo aquela baixa autoestima, né? A baixa estima, sempre procurando defeitos, fraqueza na gente. Você deve levantar a cabeça, entender, não, eu sou uma alma, e Krishna falou que tem um oceano de bem-aventurança transcendental, e que eu entendo que Ele é Deus, e meu tempo nesse mundo é curto, e tenho que ser firme nessa minha atitude, porque eu escolhi Krishna, escolhi Deus. Assim, tudo que você deseja com firmeza acontece na sua vida. Então deseje Deus, deseje Krishna, que Krishna é a verdade absoluta, Ele é a realidade. Seja firme nesse seu caminho espiritual, firme na sua decisão.
É difícil? É difícil. Mas quanto mais consciente você está, quanto mais sua inteligência está absorta em Krishna, quanto mais o seu amor está desperto nessa relação com o Supremo, a firmeza vai ficando cada vez mais estabelecida. Tudo é uma questão de prática. Vamos praticando todos os dias, como Krishna fala, todo dia, cante meu nome, leia um pouco das minhas instruções, medite em mim no coração, né? Se absorva de alguma forma, né? Se você lê o capítulo 12 do serviço devocional do Bhagavad Gita, Krishna dá uma série de instruções, né? Degraus da gente poder se fixar nele. Depois Uddhava pergunta para Krishna qual é a maior caridade. E Krishna responde que a maior caridade é abandonar toda a agressão aos outros. A melhor coisa que você pode fazer nesse mundo é evitar lançar energia negativa para outra pessoa. Agredir mesmo. Eu diria até agredir, principalmente aos seres inferiores, né? Como as pessoas estão fazendo, assim, é uma agressão, essa crueldade contra os animais, contra a natureza, contra o planeta em si, contra, né, todas as pessoas, até mesmo assim, aquela agressão psicológica. Enfim, se você quer fazer algo de bom para o mundo, seja doce, pregue a palavra divina de uma forma suave, tranquila, mas veraz, sem procurar ajustar o que você fala ao desejo de conquistar aquela alma para a sua religião, assim. Não, fale o que Krishna fala, assim, diretamente, assim. Se a pessoa vai ouvir, a alma vai ouvir, mesmo que no começo ela rejeite, porque ela não tem inteligência para compreender certas coisas espirituais, mesmo assim você vai fazer essa caridade, esse amor, né? Quando a alma realmente tem amor a Deus, ela fala sobre Deus para as pessoas, né? Então, vamos fazer essa caridade para o mundo, nunca odiando ou ficando magoado, tendo essas frequências baixas do campo emocional. Vamos sempre jorrar energia alegre, energia de certeza, de firmeza, de conhecimento, dessa forma. Depois, Krishna responde para Uddhava que renúncia ele explica o que é austeridade. O que é austeridade, né? Geralmente a austeridade a gente pensa que é fazer algo mesmo que você não tenha vontade de fazer aquilo. A pessoa austera é aquela que segue uma disciplina para atingir um objetivo. Mesmo que às vezes você não esteja com vontade de fazer aquilo, você faz em prol do seu avanço. Por exemplo, se você tem que cantar o santo nome de Deus todos os dias, porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna, nos ensinando que através desse nome nós despertaríamos o nosso amor e a nossa consciência pura por Deus. Se você sabe disso,
Mas tem dia que você não quer cantar, tem dia que você não quer estudar, não quer meditar em Deus, mas você tem que fazer essa austeridade para manter a sua consciência fixa, para você ficar cada vez mais firme. Você precisa. Então a austeridade é um item super relevante para quem está praticando a vida espiritual. Krishna fala Jagya, sacrifício, né? Sacrifício da Kali Yuga para essa forma humana é cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, austeridade, não austeridade assim, uma coisa assim, rígida, assim, não. Austeridade porque você entende que você tem que fazer isso e você faz mesmo sem vontade. Não algo assim que você vai fazer e com aquele sentimento, eu não quero fazer, mas vou fazer, e hoje eu não queria. Não assim. Austeridade nesse sentido que você entende que Deus falou, olha, você precisa fazer isso. Porque se você não faz, você vai de alguma forma se contaminar com essa energia material, porque ela vai entrar, os pensamentos, as emoções, sempre que a nossa mente dá uma relaxada, nós de alguma forma somos, né, contaminados. Nós estamos aceitando frequências que vão construindo o nosso corpo mental e emocional num plano invisível, porque nós vivemos dentro de uma egrégora mundial, vamos dizer assim, e o devoto ele tem que estar sempre existindo como um centro emanador de pureza espiritual, e isso você vai fazer na medida em que o seu amor aumenta por Deus. E isso é austeridade. E Krishna explica que renúncia à luxúria é a legítima austeridade. Austeridade mesmo é você renunciar ao desejo de prazer material. Krishna está falando que se você está seguindo a vida espiritual, você tem que renunciar cada vez mais a esse desejo de gozar essa estrutura material, através da sua mente, dos seus sentidos, dos seus sentimentos, e deve absorver todos esses instrumentos em seus pés de lótus. Esse é o dever da forma humana. Forma humana é uma coisa assim muito rara e nós temos que pensar assim com muita delicadeza, e daí temos que ter muita tolerância, porque no momento que você está aqui nesse mundo material vai ter assim muita coisa boa e muita coisa ruim que vão te desviar da meta espiritual. Você vai começar a receber muitos desafios, vão vir muitas coisas negativas para testar a sua tolerância, para o seu desejo de realmente voltar para Deus, e vai vir muita coisa assim dita boa materialmente, para que você desvie o seu pensamento dos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, quando você renuncia a essa luxúria, a esse desejo intenso de existir dentro da felicidade ou do prazer material, de tentar conquistar as coisas, de possuir, dessa forma, Krishna está explicando que essa renúncia é a legítima austeridade. Depois Uddhava pergunta o que é um herói, qual é o verdadeiro heroísmo da vida. E Krishna diz que é dominar
a própria tendência natural a desfrutar a vida material. A tendência natural do corpo, da mente, é desfrutar a vida material. E o herói não é aquele que está vencendo as outras pessoas, né? Acho que tem até um ditado muito legal do Senhor Buda que fala que o verdadeiro herói é aquele que vence a si mesmo e não aos outros ou uma batalha. Da mesma forma, Krishna está falando aqui que o heroísmo é você se situar na alma e conseguir ficar cada vez mais fixo nos pés de lótus de Krishna. Vencer essa tendência natural que o corpo e a mente têm de desfrutar desse mundo material, de modo que a nossa energia inferior, na qual nós estamos agora encarnados, elas estão querendo nos levar para baixo, estão querendo nos fixar nas tendências deles, da mente. A mente e o corpo, eles são indivíduos por si só. Eles têm as tendências de desfrutar, independente da alma querer ou não, assim como respirar. Independente de você querer parar a sua respiração, você não vai conseguir. O seu corpo, ele tem um sentido autossuficiente de existir. A sua mente também, você não consegue assim parar de pensar. É muito difícil. E Krishna fala, se você consegue dominar, então isso é claro que vai ser um fruto já do serviço devocional, do trabalho espiritual que você está fazendo. Você começa a observar as tendências do seu corpo, da sua mente, da sua inteligência, e já não participa muito dessas tendências. E dessa forma que você é um herói. Você conquistou a sua posição como alma, como espírito. Você se entronou na sua essência. Essa é a verdadeira vitória sobre qualquer batalha nesse mundo material. Quando você está simplesmente vivendo dia a dia, consciente de si mesmo e da sua relação eterna com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Depois, Uddhava pergunta sobre o que é a realidade para Krishna. Porque realidade, temos muitas formas de interpretar o que é a realidade. A realidade é individual e relativa se está fora daquilo que é a opinião do Supremo, a opinião de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade, ou a realidade vai te libertar. Então você tem que saber o que é a realidade. Porque você está buscando o que na sua vida? Mais ilusão? Mais sonhos? Mais vidas materiais encarnadas? Você vai seguir agora para sempre nesse processo de fantasia, de encanto? Temos que pensar seriamente sobre isso, Temos que falar o que é a realidade, mas não só assim um conceito, uma teoria, ou mesmo aceitando a opinião de Deus, assim, falar. Não. A realidade significa, nós vamos ver aqui, Krishna fala que realidade é ver em toda parte a suprema personalidade de Deus. Tudo é Krishna. Não é que tem, assim,
uma coisa ali, uma coisa aqui, Deus está lá, o mundo está aqui. Não, Krishna fala tudo, eu estou em tudo, tudo está dentro de mim, e eu estou dentro de tudo. Krishna fala no capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial, no verso, não me lembro bem, acho o verso 3, Krishna fala, tudo está dentro de mim, todas as coisas estão em mim, eu estou em todas as coisas, mas mesmo assim eu sou diferente de tudo. Esse é o padrão absoluto. Você entende que tudo é energia de Krishna, e quando você vê o mundo material assim, você não mais se ilude. Você não pensa, o mundo é bom para mim, ou o mundo é mal para mim. Não, você vê que tudo é Krishna. O mundo é Krishna. O mundo material para de existir, de certa maneira, para a pessoa que tem a consciência pura, porque ela está vendo Deus em tudo. Deus, ele está sustentando o corpo material, a mente, a inteligência, tudo é energia frequencial de Krishna aqui se formando, se manifestando para tentar nos acordar dessa ilusão e nos levar para o reino eterno. E porque a gente não desenvolve essa percepção da realidade, vendo tudo como Deus, a gente tem inúmeros desejos de desfrutar desse mundo material, e por isso nós somos levados a ter vários corpos materiais que são os instrumentos de desfrute de acordo com os desejos da nossa mente. Por isso que Krishna fala, você, como alma, como espírito, você está à parte desse mundo material. Assim como Krishna também é diferente de tudo. Mas ao mesmo tempo, tudo isso aqui, o corpo, a sua mente, é uma manifestação sua também. É uma projeção do seu espírito dentro do reino da ilusão. Assim como esse universo é uma manifestação da mente de Krishna, de Vishnu. E daí você começa a entender que quanto mais você se fixa, se absorve nesse pensamento da divindade, mais a realidade começa a se manifestar. Não é uma coisa de conceito, de teoria, de palavras que definem a realidade. A realidade é Krishna. Você não vai poder entender isso intelectualmente. Mas a graça de Krishna, a bênção, a misericórdia de Krishna vai acontecer para você no momento em que você começar a se render de fato aos pés de lótus dele. E daí a realidade vai acontecer na sua vida, porque na mente a realidade não acontece, porque a mente é exatamente o oposto, ela é que é a produtora de toda a ilusão. Então você tem que entender que não é só através do conhecimento das escrituras que você vai definir o que é a realidade. A realidade, ela vai surgir como um entendimento assim espiritual superior a partir do momento que você se rende de coração aos pés de lótus de Krishna. E daí você vai abrir a possibilidade para Krishna se revelar para você. É isso que Krishna está tentando fazer o tempo todo, quando ele vem a esse mundo, né? Inconcebivelmente Krishna, né? Deus vem pessoalmente em sua forma, ele manifesta aqui dentro do nosso sonho a sua presença, a sua realidade, a sua significância, a sua existência. Ele nos dá as suas instruções e ele pede para que a gente se renda a ele. Bhakti Yoga. Todo o Bhagavad Gita, todos os ensinamentos culminam no entendimento de que devemos amar a Deus e saber quem é Deus. Krishna.
É dessa forma que a realidade acontece na sua vida. E você vai passar a ver, não assim com os olhos materiais, né? A gente pensa que é ver, visão. Ver, você vai ver com o espírito mesmo. Porque quanto mais você está em consciência avançada de Deus, você passa a ver em outras dimensões também. Krishna vai revelando para você. Amor a Deus, imagina. Absorva a sua inteligência em Krishna cada vez mais. E daí você vai ter resultados. Não ficar só pensando, ou até mesmo recitando mantras, ou falando o conhecimento para as pessoas, ou desejando coisas boas para o mundo. Não é assim. Não é só isso. Você realmente tem que estar com o seu coração rendido a Krishna. E daí, quando Krishna se manifesta no seu coração, quando essa pureza de intenção é expandida pela potência de Krishna, então você se torna uma voz de Deus nesse mundo. Você se torna uma luz brilhante, né? E daí, naturalmente, muitas pessoas vão se tornar devotos, ou vão entender melhor o conhecimento espiritual por causa da sua frequência iluminante dentro dessa dimensão material, ainda mais aqui em Kali Yuga, que é tão escura, onde os corações das pessoas assim estão tão fechados, e dentro do aspecto de visão, a maioria das pessoas é completamente cega, né? Modo da ignorância. É dessa forma que a gente vai ter que ter muita tolerância realmente para manter a nossa firmeza dentro do contexto espiritual, porque você vai parecer, né, uma pessoa fora, um pato fora da lagoa, que diz assim, né? Pássaro fora do ninho, né? Então você tem que saber mais ou menos ajustar a sua vida dentro dessa, entre aspas, realidade material, que nada mais é do que uma ilusão, e a realidade que você está vendo a existência como um devoto de Krishna, assim, cada vez mais avançado. Depois a Uddhava pergunta a Krishna o que é veracidade, o que é uma pessoa veraz. E Krishna responde que veracidade quer dizer falar a verdade de forma agradável, conforme a declararam os grandes sábios. Ser verdadeiro é simplesmente você repete o que as pessoas autorrealizadas, que já vieram do mundo espiritual, ou o que Krishna falou, você repete de uma forma agradável, sem tentar convencer ninguém e entrar em debates indiscutíveis, ou discriminar aquela pessoa porque ela não aceitou o que você falou, e daí você cria uma série de conflitos inúteis e fica agitado mentalmente, irritado com aquela pessoa. Então Krishna fala, seja veraz, né? Fale a verdade de forma agradável, fale simplesmente o que Deus falou, ou conforme a declaração dos grandes sábios, que Krishna instrui de dentro do coração para expandir essas instruções que ele passa. Não precisa ficar pensando muito no que vai falar, mas fale simplesmente o que Krishna prega. Nós temos apenas que repetir o que Deus falou, apenas repetir o que as pessoas autorrealizadas, os devotos puros, vieram nos dar como significados, e seguir a vida em paz, porque senão vai ter muito conflito, e aí a sua vida espiritual
tem que ter essa característica. Não você ficar ajustando a sua verdade com a verdade dos outros, mas fale a verdade de forma agradável e pronto. Se alguém vai aceitar ou não, é problema dela, do nível de entendimento, da rendição dela em relação a Krishna. Depois Uddhava pergunta sobre a limpeza. E Krishna explica que limpeza é o desapego às atividades fruitivas, né? Você se desapegar dessa tendência de fazer alguma coisa para conseguir outra em troca. Atividades fruitivas. Agir para receber algo de volta. Então, limpeza Krishna fala, é esse desapego, a não agir com interesse, com o ego. Você vai agir para Krishna, totalmente desapegado do seu interesse pessoal. Pureza, né? Limpeza, pureza. E daí você vai avançar. Porque você não pode se apegar a nada nesse mundo material. Mesmo com boas intenções, a mente ela é muito sutil e você acaba ficando apegado a certo exercício, a certa atividade que você faz, e Krishna fala, toma cuidado com isso, né? Faça simplesmente o que você tem que fazer da melhor forma possível, de acordo com a sua tendência, com o seu talento, e pronto. E depois limpeza. E Krishna fala que renúncia, a pessoa pergunta, né? O que é renúncia para Krishna? E Krishna fala, é a ordem renunciada. Porque é se situar nessa posição onde você realmente vive apenas para pregar sobre Deus, viver uma vida totalmente santificada. Não é necessariamente assim renunciar a algo material ou algo espiritual assim, mas você viver completamente nessa boa disposição para falar sobre Krishna para todas essas almas nesse mundo material que estão sofrendo terrivelmente e que estão buscando a felicidade numa plataforma totalmente ignorante, de escuridão. Então, a ordem sannyasi é claro, dentro do Varnashrama, né? A ordem social e espiritual que o Senhor Krishna estabeleceu aqui nesse planeta, está no Bhagavad Gita isso também. Ele explica que nós, dentro da forma humana, temos fases progressivas, e a última é quando você já abandona toda a tendência de desfrute material e simplesmente vive para servir ao Senhor Krishna, assim, com todo amor e devoção, serviço devocional puro. Então isso é sannyasa, renúncia. Depois Uddhava pergunta a Krishna sobre a riqueza. O que é a riqueza, né? Novamente, a gente pode ver que riqueza, de acordo com Deus, não tem nada a ver com dinheiro, com posses materiais. Krishna explica que a verdadeira riqueza desejável para os seres humanos é a realidade, a religiosidade. Religiosidade significa que você se religa ao Supremo, né? Religião, religamento, uma união com o Supremo. Se você não está com Deus, qualquer coisa que você tenha nesse mundo material é algo miserável, é algo que vai te afastar de Krishna, de Deus. E a partir do momento que você está conectado com Krishna,
Isso é a verdadeira religiosidade. Religião não é uma instituição, não é escritura, isso está incluído. Mas verdadeira religiosidade é quando a alma ela está conectada realmente com o Ser Supremo, dentro do seu coração. E essa é a maior riqueza que você pode ter. Imagina você ter Krishna. E Krishna é tudo. Se você acha que você tem uma casa, né, uma mansão, um lugar, uma fazenda, sei lá, uma família, negócios e tantas outras coisas assim, você acha que então está bem abastado, orgulhoso, que é um vencedor na vida. Isso aí não significa nada, né? Krishna é tudo, toda a existência, todas as riquezas, opulências, abundância da vida, tudo está em Krishna. Tudo que uma pessoa pode pensar em possuir é nada, é insignificante. Nem insignificante, essa palavra nem serve para descrever quando você tá com Krishna, quando o seu amor possui a suprema personalidade de Deus. Então é muito legal isso, porque Krishna é esse Deus do amor, é esse Deus que se dá, se doa, por um pouco de amor que você tem por Ele. Isso é muito legal. Bhakti Yoga, né? Religião, yoga, união, Bhakti de amor por Deus. Se você quer realmente ficar rico, né? Cante o santo nome de Deus, que Chaitanya Mahaprabhu trouxe diretamente do mundo espiritual, esse santo nome, e falou: toma, aqui, se você canta esse nome, você tem Krishna na sua língua, e daí você canta, e você é a pessoa mais rica do universo, não só do planeta. As pessoas não estão, né, muitos devotos não estão atinando em relação a esse fator, que ele, ao estar de posse desse santo nome, com o sentimento realmente amoroso e devocional, com a inteligência absorta em Krishna, ao cantar esse nome, que foi dado assim pela misericórdia de Deus, você possui aquilo que é mais fantástico e mais maravilhoso dentro desse universo. É a forma que Krishna falou que você vai sair daqui, né? A forma mais fácil, mais simplificada nessa era de Kali Yuga. Porque você vai ficar aqui, mesmo que você tenha tudo aqui nesse mundo material, você vai ficar aqui para quê? Você vai ter que abandonar esse corpo, qualquer hora. E daí vai para outro corpo, e Krishna fala: toma aqui o Mahamantra, canta aqui, lê minhas instruções, se associa com meus devotos, e você vai voltar para o mundo espiritual. Então isso é riqueza. Riqueza é usar essa inteligência para entender isso. Então o cara que tem mais dinheiro nesse mundo, o cara que mais desfruta nesse mundo, dentro do contexto espiritual, é a pessoa mais pobre. É o último, né? Por isso que Jesus falava, né? Os últimos, que são aqueles que simplesmente têm Deus, serão os primeiros no reino de meu Pai. E os primeiros desse mundo, que são as pessoas que todo mundo está idolatrando, que todo mundo quer chegar naquele posto de opulência material, essas pessoas serão as últimas no reino de Deus. Porque você só pode entrar no reino de Deus se você conquistar o divino por meio do seu amor. Imagina, isso é a verdadeira riqueza, né? E depois, Uddhava pergunta a Krishna o que é o sacrifício, e Krishna responde: eu, a suprema personalidade de Deus, sou o sacrifício. Sacrifício é o sacro ofício, né? O ofício sagrado
de você absorver a sua mente, a sua inteligência em Deus. Não existe um sacrifício melhor do que você tentar se ocupar o máximo possível com maior atenção nos pés de lótus de Krishna, ou no canto do santo nome, com esse espírito de humildade, de tolerância, de respeito, de devoção, né? Sem orgulho, cantar esse nome, entendendo que você está praticando aquilo que o Senhor Chaitanya designou como o sacrifício necessário para todo ser humano nesta era de Kali Yuga. Então, que o seu objeto de sacrifício seja sempre a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, acima de tudo. Qualquer sacrifício, a gente às vezes faz tanto esforço, tanto sacrifício para conseguir, né, as coisas aqui nesse mundo material, mas não deposita nem um pouco da energia, assim, essa energia de guerreiro mesmo, para conquistar os pés de lótus de Krishna, de Deus. Então vamos fazer esse sacrifício todos os dias, porque nós não temos opção. Se você tem consciência, você sabe que não tem opção nesse mundo a não ser ou ir para a vida degradada, a vida miserável, ou se integrar com a vida de bem-aventurança. Krishna, né? Sacrifício a Krishna é muito agradável, porque a alma ela vai obtendo prazer interno na medida em que ela vai ficando cada vez mais fixa nos pés de lótus de Deus. Então o sacrifício do amor a Deus dá muito prazer à alma. Sacrifício eterno. A alma faz o sacrifício eterno, porque ela é uma serva eterna de Krishna. Então esse sacrifício você sempre vai ter que fazer. Mas não assim, essa palavra não é sacrifício, não significa algo pesaroso. Enquanto aqui no mundo material encarnado, enquanto a gente está com a nossa mente assim tão desviada, nossa inteligência tão perdida, tudo bem, pode ser que o sacrifício seja assim um esforço, mas na medida em que você começa a ficar cada vez mais consciente de Krishna, né? Quando você começa a entrar mais numa fase pura de essência, esse sacrifício passa a ser a coisa mais prazerosa do mundo. E o sacrifício até para as coisas materiais vai ser algo assim que você nem vai gostar mais de fazer muito, porque a alma ela começa a ficar mais situada em si, né? Daí o caminho para a renúncia é mais ou menos por aí, para sannyasa. As etapas progressivas, né, para chegar até sannyasa é isso, é uma graduação de pureza, onde através do sacrifício diário, ao você se devotar a Deus, a Krishna, você vai realmente saindo dessa ilusão. Depois Uddhava pergunta sobre o que é remuneração religiosa. E Krishna diz que remuneração religiosa é devoção ao acharya, ao mestre, à pessoa que está ensinando o conhecimento espiritual, com o propósito de adquirir instrução espiritual. Ou seja, se você quer oferecer algo a uma pessoa santa, pregue o que ela está falando para os outros. Se você quer, né, satisfazer a Deus, fale as instruções de Deus para todos. Então isso é remuneração religiosa, é devoção ao acharya, aquele que está dando o exemplo, né? Acharya é isso, o exemplo da vida espiritual.
E nessa devoção, se você adquire instrução espiritual, o mestre espiritual, ou a alma avançada, ela vai sentir que é isso que ela está querendo, não é dinheiro. Essa é a remuneração religiosa que Krishna está explicando aqui. E para terminar, né, para a gente acho que já se alongou bastante aqui nessa reflexão, mas é bacana esses versos aqui são legais, então para a gente finalizar assim com sucesso completo. Aí Uddhava pergunta qual é a maior força, e Krishna explica que é o sistema pranayama de controle respiratório. Yama quer dizer controle do prana, da energia, e força é isso, né? Energia vital significa que você sabe trabalhar os ares vitais dentro de você, essa energia de prana, e através dessa energia você vai ficando cada vez mais vitalizado, mais forte para seguir na sua vida espiritual. Eu tive até um dia agora conversando sobre o corpo, né? E a gente tem a impressão de que o que dá vitalidade para a gente é a comida, né? A pessoa acha que comendo muito ela vai ficar com muita energia, mas não. O que dá energia é o prana. O prana é essa energia que vem do sol. Então você, quando respira essa energia vital que vem do sol, você fica com força vital. Então prana yama é você saber colocar essa energia vital para dentro do seu sistema mental e corporal, para conseguir atingir esse controle da respiração. E a gente deve entender também que a respiração ela está ligada com a mente e com a emoção. E a partir do momento que você tem esse controle da respiração, do pranayama, quando você tem essa força, você subjuga a sua mente que está inquieta o tempo todo, e daí você passa a ser uma pessoa muito poderosa. Esse é o segredo que Krishna está aqui revelando. Quando sua mente estiver muito inquieta, senta e respira pausadamente, absorve o prana, aí sua mente vai ficar de novo em meditação e você vai se voltar para os pés de lótus de Krishna, porque senão você vai ficar com a respiração muito ofegante e sua mente vai ficar agitada e depois vem a ira. Então tudo é conseguido através desse método de pranayama. Então a gente fez agora essa reflexão aqui, né, sobre as qualidades que devemos ter para conseguir bom desempenho no caminho espiritual, nesse capítulo intitulado A Perfeição do Conhecimento Espiritual, no canto 11, capítulo 19, dos versos 36 a 19. Agradeço a atenção de todos vocês. Possamos então seguir sempre firme com a inteligência fixa, né, em Krishna, e para que nós tenhamos a mente equilibrada, e assim nós vamos ter essa disciplina dos sentidos, ou seja, autocontrole. Então vamos manter sempre a nossa tolerância perante a infelicidade do mundo e nos manter firme, dominando a língua e os órgãos genitais. Vamos sempre ser caridosos, abandonando a tentativa de convencer os outros ou agredir, né? E compreender que austeridade significa renúncia à luxúria. Vamos nos tornar heróis
dominando a nossa tendência natural a desfrutar a vida material, e tentar enxergar Krishna em toda a parte, o tempo todo, para que a gente se situe na realidade, né? Fora da ilusão. Vamos dizer as palavras de Deus de forma agradável para todo mundo, para quem quiser ouvir, para quem não quiser, vamos manter nosso silêncio. Vamos falar sempre como os grandes sábios têm declarado. Vamos nos desapegar das atividades fruitivas e assim nos ficar limpos internamente e seguir essa tendência à ordem sannyasa da vida, que tentar chegar a esse estágio em que internamente a gente realmente esteja fixo em Krishna e assim totalmente desapegado da energia material, e vamos nos tornar assim milionários, ser muito ricos, nos estabelecendo nesse caminho da religiosidade, de conexão com Deus, fazendo esse sacrifício diário de estar em Deus, em Krishna. Vamos tentar agradar o Senhor e a todos os acharyas, aqueles seres que estiveram aqui nos dando o exemplo da vida espiritual, falando o que eles falaram, não é? Ou executando o que eles fizeram aqui, cumprindo a obra e missão deles, e vamos sempre tentar manter a nossa mente equilibrada através do entendimento da respiração com as emoções e a vibração mental. Agradeço então a presença de todos. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol!